Paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7 da nossa revista de jovens, Os Bons e Maus Exemplos, aprendendo com homens e mulheres da Bíblia. E essa lição ela tem como tema Jezabel, fazendo a diferença para o mal. Então hoje nós vamos estudar um mau exemplo, ok? O texto do dia está em 2 Reis, capítulo 9, versículo 22, que diz assim: E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: A paz, Jeú. E disse ele: Que paz? Enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas? A síntese aqui dessa lição é: Jezabel, na história sagrada bíblica, é um ícone da maldade, do desvio do culto a Deus e da perseguição aos que temem ao Senhor. Então nós precisamos olhar para as atitudes dessa mulher, para aquilo que ela fez, porque nós vemos aqui alguns exemplos do que nós não podemos fazer, o que nós precisamos evitar para que nós não venhamos a ser enganados e, ao invés de colaborar para o crescimento do reino de Deus, nós não venhamos a fazer a diferença para o mal. Esse é o objetivo desta lição. E eu já vou fazer um comentário aqui desse texto que nós lemos, mas antes, Apocalipse, capítulo 2, versículo 20, fala assim, Jesus falando ali para as igrejas, E ele está dando um recado aqui para a igreja de Tiatira, capítulo 2, versículo 20, que diz assim: Mas tenho contra ti que toleras aquela mulher, Jezabel, que se diz profetiza, mas ensina e seduz os meus servos à fornicação e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Aqui nós já vemos de uma forma profética essa mulher Jezabel atuando no meio da igreja, E ela atua ainda nos nossos dias e a tendência é cada vez mais piorar isso, E Jesus, ele vem dar um alerta contra a igreja de Tiatira e contra as nossas igrejas hoje que toleram Jezabel. Então nós precisamos entender qual é a característica de Jezabel hoje nos nossos dias, de acordo com o que Jesus está falando aqui em Apocalipse capítulo 2. Veja, ele fala assim, primeiro, nós toleramos Jezabel no meio da igreja. Isso é uma acusação, porque quando tem pecados no meio da igreja, é assim, a pessoa peca, ela precisa se arrepender, ela precisa deixar esses pecados. Se ela continuar com esses pecados, nós precisamos repreendê-la. E a Bíblia fala, se ela der ouvidos, nós ganhamos o irmão. Se ela não der ouvidos, nós vamos levar ela até publicamente, diante da igreja, para repreender. E se ela continuar sem dar ouvidos, ela precisa ser tirada, ser expulsa do nosso meio. A partir do momento que nós toleramos essa pessoa num pecado contínuo dentro da igreja, nós passamos a correr o risco de Jesus nos acusar de que nós estamos tolerando o pecado. Então, tem algumas igrejas que, às vezes, um membro, um obreiro ou pastor, a pastora da igreja, estão em pecado, estão cometendo atos pecaminosos. Nós temos que repreender com amor, dar a oportunidade da pessoa se arrepender, voltar o seu coração para Deus, porque o foco é que nenhuma alma se salve, independente se tem função ou não. Mas se a pessoa continuar naquele pecado e eu aceitar aquilo, não tomar uma postura, eu vou ser acusado de tolerar o pecado. E lá em Levítico 5:1 fala assim, se você vê a coisa errada e não denuncia, ou seja, se você aceita e tolera aquela coisa errada, porque você continuar debaixo daquele erro, daquele ambiente, naquela convivência,
você está tolerando. Então você está aceitando, mesmo que você não concorde no seu coração, de você estar ali caminhando junto com aquilo, você está tolerando. Você vai ser julgada e acusada pelo Senhor Jesus de tolerar Jezabel, de tolerar aquela situação e aquele pecado. Esse é o primeiro ponto da forma de atuação de Jezabel nos nossos dias. Segundo, preste atenção. Segundo, fala que Jezabel se diz profetiza. Então ele está falando aqui de uma profetisa enganosa. Ele está falando de falsos profetas. Então nós temos que tomar muito cuidado com falsos profetas. Uma característica de um falso profeta: profeta só profetiza a bênção. Uma característica, porque nós vemos isso na Bíblia. A Bíblia fala assim, quando o profeta profetiza uma bênção, eu só tenho que colocar meu coração nisso quando se cumprir a profecia. Tem que tomar muito cuidado. Se ele profetiza algo para eu me arrepender, para eu me voltar dos meus pecados para Deus, para eu ter uma vida santa, creia no profeta. Creia. Mas agora, se é só bênção que vem, tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado, porque às vezes o coração do homem, ele leva o profeta, pelo coração do homem ser enganoso, a profetizar bênçãos para ganhar atenção, para ganhar presentes, para ganhar ofertas, para ter oportunidades para pregar. E é muito mais fácil agradar uma pessoa, né, com palavras boas, que deixa a pessoa feliz, do que com palavras de exortação, edificação e consolação. Tá? Então, uma das características da Jezabel no meio da nossa igreja hoje, nesse ano de 2020 e nos próximos que virão, é as falsas profecias. No começo desse ano e no final do ano passado, 2019 para 2020, se levantaram muitos profetas no mundo profetizando bênçãos sem medidas para 2020, que é o ano da vitória, ano da virada, que vai cair governo corrupto, que a coisa vai melhorar, que é o ano da colheita, que milhões de almas serão salvas e não sei o que, e bababá. O que aconteceu? Veio pandemia, desemprego, fome, corrupção a torto, sem precedentes. Nós vemos muitas coisas acontecendo ao redor do mundo que vão totalmente contra essas profecias maravilhosas que esses profetas lançaram. E Jesus fala que quando chega perto do fim, as coisas só vão piorar. Então, às vezes é um pouco difícil entender como que tem pessoas que creem ainda quando recebem profecias assim de que tudo vai ser lindo, tudo vai dar certo, a coisa vai mudar, porque Jesus falou que vai piorar. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes isso vai contra a palavra de Deus, né? Então, uma das características de Jezabel nos nossos dias hoje é a falsa profecia, os falsos profetas, que nós precisamos julgá-los de acordo com a palavra. A Bíblia manda a gente julgar a profecia. Eu não julgo o profeta primeiramente, eu julgo a profecia que ele proferiu, e eu vou saber se o profeta é ou não de Deus, se ele falou ou não em nome de Deus, pelo cumprimento da profecia. Né? Tem muitos que usam errado aquele texto que está lá em Mateus, falando não julgues para não ser julgado, porque com a mesma medida que julgares, sereis julgados, para não julgar, mas a Bíblia manda a gente julgar, porém nós temos que estar em santidade, numa posição, porque quando eu julgar um falso profeta, eu também serei julgado como falso ou verdadeiro profeta. Na mesma medida que eu julgar, eu vou ser julgado. Então tem muitos que não querem julgar com medo de serem julgados porque eles estão em falta, eles são repreensíveis. Mas se você for irrepreensível, você deve fazer o que a Bíblia manda. Julgue as profecias. E nós conheceremos se os profetas são falsos ou verdadeiros pelo cumprimento dela. E pelo que eles falam, se vão contra ou estão na direção da palavra de Deus. Outra característica aqui de Jezabel, né? Ela ensina, ela é mestre também, ela ensina, e muitos vão colocar comichões no ouvido, vão querer doutores para falar só aquilo que lhe agrada, disse Jesus, e ela seduz os meus servos à fornicação.
Ou seja, como que Jezabel atua no meio da igreja hoje? Através da imoralidade sexual, através de pecados sexuais. O que são esses pecados sexuais? Pornografia, sexo fora do casamento, antes do casamento, adultério, práticas sexuais abomináveis por Deus, que fogem ao costume, aquilo que foi determinado por Deus para a reprodução, para que nós venhamos a encher a terra, multiplicar. Então nós vemos essas questões voltadas para a área sexual dominando a igreja dos nossos dias hoje. E isso é uma forma de atuação de Jezabel no meio da igreja, porque o culto a Baal, os deuses que Jezabel servia naquela época, eram voltados para a imoralidade sexual. Se prestava culto fazendo orgias sexuais, né? Tinha uma forma de culto onde mulheres subiam nuas num pedaço de madeira e desciam ali naquele pedaço de madeira nuas, e os homens ficavam embaixo se masturbando. O que era isso? A pornografia na época, o vídeo pornô ao vivo. Então, práticas sexuais imorais que fogem ao costume de Deus, ao princípio que Deus estabeleceu para casamento, para o sexo, são formas de atuação de Jezabel nos nossos dias no meio da igreja. E por que eu estou começando nesse versículo de Apocalipse 2:20, que nem é citado na lição? Para nós vermos que aquilo que foi estabelecido como mau exemplo lá na época dos reis, está acontecendo até hoje e a tendência é só piorar. Então, o que eu teria que fazer agora? Eu tenho que olhar para esse mau exemplo e tenho que aprender e fugir dele, fazer o contrário. Então, não posso tolerar Jezabel, não posso tolerar Jezabel, não posso estar debaixo do mesmo teto que ela. Quem tem ouvidos ouça e entenda isso, né? Eu tenho que tomar cuidado com os falsos profetas e tenho que repreendê-los. Não posso aceitar, tá? Tem que tomar muito cuidado, e eu sei se o profeta é de Deus ou não pelo cumprimento das profecias dele. Tem que tomar cuidado com ensinos pervertidos, doutrinas de demônios, e a infiltração de práticas sexuais imorais no meio da igreja, dentro da minha casa, na minha vida. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque é uma forma, o sexo, ele é uma fraqueza do ser humano, pelo menos quase na sua totalidade dos seres humanos tem uma fraqueza para o sexo, porque é um desejo, é algo que Deus deu, que é bom, mas quando você usa o sexo de forma errada, você está invocando Jezabel e está deixando ela tomar conta da sua vida, e você vai ser condenado por Jesus Cristo por isso. Então, é uma fraqueza que nós temos que lutar contra ela, que vai acabar se tornando um espinho na nossa carne. Eu conheci pessoas que carregam uma determinada enfermidade já há muitos anos, e elas já se acostumaram com a enfermidade e assim, não tem um pingo de fé e nem querem se verem libertas dela. Não estão dispostas a brigar, a entrar em luta para vencer essa enfermidade, já se acostumaram. Ou seja, é um espinho na carne que dói, mas deixa ele quietinho aí, não vão mexer, não, porque se mexer vai doer mais ainda. E Jezabel é assim, ela se infiltra, ela vem com essa imoralidade, ela atua em cima da fraqueza, ela se torna um espinho da carne, é melhor não mexer não vou brigar com ela, não, deixa ela quietinha aí, ninguém sabe, né? Porque aqueles pecados ocultos, que se comete oculto, muitas vezes ninguém sabe, porque quem está em adultério não toca trombeta para todo mundo ver. Quem está em fornicação procura esconder, quem está no meio da pornografia, muitas vezes ninguém sabe que está vendo. Então é algo que é um espinho na carne que não se quer mexer. E isso leva à prostituição, isso leva à idolatria, isso leva a um falso conceito de religião, tá? Então, temos que tomar muito cuidado, porque ele fala assim, eu dei tempo para que se arrependesse. A pessoa está em pecado, a gente tem que dar um tempo para ela se arrepender, para tocar, mas não quer se arrepender das suas imoralidades, fornicações, prostituições, vai vir juízo sobre essa pessoa. Ele fala, eis que eu lançarei num leito de dores. Se você está envolvido por Jezabel,
em algum desses pecados, se você está tolerando pecado na sua igreja, cuidado, porque vai vir muitas dores sobre você. E ele fala assim, os que adulteram com ela, eu os lançarei em grande tribulação, ou seja, aqueles que estão abraçados com Jezabel, traindo a Deus, preferindo a imoralidade sexual, ensinos pervertidos, ao invés do amor de Deus, vão passar por grande tribulação, por grandes provas, Só que ainda Deus dá tempo para se arrepender dessas obras maus. Ele continua, e ainda ferirei de morte a seus filhos. Preste atenção nisso. Os nossos pecados, vão trazer dores para nós e vão trazer um jugo de morte para os nossos filhos. Preste atenção nisso, é Jesus que está falando isso. E muitos, falam, não, porque o pecado, a maldição não passa de um para o outro. Jesus está falando aqui, eis que eu a lançarei no leito de dores, e os que adulteram com ela, eu os lançarei em grande tribulação, ou seja, aqueles que estão em pecado vão sofrer. E ainda ferirei de morte a seus filhos. Esses filhos que ele está falando é daqueles que ele vai lançar na grande tribulação, que vão passar por choro, dor, sofrimento, porque estão se prostituindo com Jezabel, tá? E ele fala assim, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha rins e os corações. O rins fala de emoção, e o coração fala dos nossos pensamentos. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Isso, e ele continua assim, só para a gente fechar. Digo-vos, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina, os quais não conheceis, como dizem as profundezas de Satanás, que eu não enviarei sobre vós outra carga. Preste atenção nisso. Quem está envolto com Jezabel está afundado nas profundezas de Satanás. Agora eu vou voltar aqui para o primeiro texto que nós lemos. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse-lhe, a paz, Jeú? E disse ele, que paz, enquanto as prostituições de tua mãe Jezabel e suas feitiçarias são tantas. Então entenda uma coisa, nós somos lá para Apocalipse, capítulo 2, 20, para a gente ver que Jezabel está atuando no nosso meio, no meio da igreja. Eu não estou nem falando de pessoas do mundo que ainda não estão em comunhão na igreja, que aceitaram a Jesus, que estão ali servindo a Jesus. Estou falando de pessoas que estão no meio da igreja, do povo de Deus, que estão sendo deixados levar pelas feitiçarias, prostituições, seduções de Jezabel. Então isso está ocorrendo hoje no meio da igreja e só vai piorar. Preste atenção nisso, porque Jesus disse isso. E em 2 Reis 9, 22... nós vemos um homem de Deus que foi ungido por Deus com um propósito, com uma finalidade, matar Jezabel. E se nós somos ungidos de Deus, porque quando nós aceitamos a Deus, a Jesus Cristo, o Espírito Santo vem morar em nós, então nós somos ungidos de Deus. Nós temos um propósito e uma finalidade aqui na terra, matar Jezabel, acabar com a prostituição, fornicação, imoralidade sexual e não tolerar pecados no meio da igreja. Ok? Então, Jeú, ele está falando, nós estamos num tempo de guerra. Guerra contra Jezabel e tudo que Jezabel representa. Nós estamos em guerra declarada contra Jezabel. Guerra. Não existe paz. Não existe paz no mundo espiritual. Porque nós vamos nos levantar para guerrear contra o pecado, contra Jezabel. Se você está vivendo em paz, me desculpe, você está vivendo outro evangelho, porque Deus nos chamou para sermos bons soldados de Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Deus nos chamou para usarmos a armadura dele, para nós usarmos armas espirituais, para fazer o que Jesus mandou, desfazer as obras do diabo. Ok? Então nós estamos num tempo de guerra e nós temos que nos levantar contra Jezabel. Ok? Profetas não estão aqui para profetizar bênção. Profetas são levantados por Deus para desfazer as obras do diabo, com atos proféticos. Samuel foi levantado como profeta para desfazer as obras do diabo, para ungir reis, para matar filisteus, amalequitas.
Abraão, o primeiro profeta que foi reconhecido por Deus, que Deus abriu a boca para falar, Abraão é profeta meu, ele foi levantado por Deus para orar por um rei e a sua nação, para destruir o demônio da enfermidade, da esterilidade, para curar uma nação. Olha como que Deus levanta profetas e a finalidade. Abraão saiu profetizando bênção. Abraão saiu falando, eu sou profeta. Foi Deus que falou para o rei de uma nação que Abraão era profeta e que Abraão tinha uma unção para destruir as enfermidades que estavam sobre aquela nação. Ó, e você vai vendo ao longo da história da Bíblia, Deus levantando outros poderes. Deus levantou Elias. Para quê? Para se levantar contra Jezabel, contra os profetas de Baal, contra os profetas de Azerá, para destruí-los. Deus levantou Eliseu para dar continuidade no legado de Elias, para destruir os falsos profetas. Deus levantou até João Batista para se levantar contra o imperador lá, contra os governantes do governo romano, para acusá-los de seus pecados. Profeta. O que acontece com o profeta? Ó, morrem, são mortos. Isaías se levantou para profetizar contra o pecado de nações, Ezequiel. Então, Daniel, já numa idade avançada, ele é chamado para ler uma escritura que está na parede, que deixou todos assustados ali do reino, e Daniel, como profeta de Deus, se levanta contra o rei, acusando ele de seus pecados. Cadê os profetas da bênção? Cadê os profetas que só profetizam bênção? Tudo vai dar certo, você vai receber a chave, e não sei o que, é só vitória. Cadê? Na Bíblia é difícil encontrar. O profeta é assim, Isaías, vai lá pro rei Ezequias e fala que ele vai morrer. Arruma a tua casa que tu vai morrer. Ô Jonas, vai lá para Nínive, fala que eu vou destruir a cidade. Cadê as bênçãos? Então a gente tem que tomar muito cuidado. O profeta vai proferir bênção? Vai, porque Deus não faz nada sem antes mostrar aos seus servos, os profetas, o que ele vai fazer. E Deus ele tem prazer em nos abençoar quando nós estamos em santidade, quando nós estamos em comunhão com ele, segundo o propósito que ele nos levantou no seu reino. Mas o que nós vemos, a maioria das profecias, de como os profetas são usados, é para desfazer as obras do diabo, tá? Então, nós vemos aqui, no texto que nós temos aqui do estudo, lá em 1 Reis 16, do 29 ao 33, eu vou ler de novo e vou fazer uns rápidos comentários aqui, tá? Então, ó, no 38º ano, 1 Reis 19 e 29, no 38º ano de Asa, rei de Judá, começou Acabe, filho de Onri, a reinar sobre Israel. E Acabe, filho de Onri, reinou sobre Israel e Samaria 22 anos. Olha que interessante. Acabe foi o 7º rei das 10 tribos do norte. 7º rei. Se nós formos ver o número 7 na Bíblia, é o número da perfeição. Então tudo estava preparado para ser um dos maiores reis que Israel teve, que o reino do norte teve. Mas nós vamos ver que mesmo Deus tendo promessas, bênçãos para as nossas vidas, como que nós rejeitamos a bênção de Deus. Como que nós falamos, Deus, eu não quero a sua bênção na minha vida. Infelizmente, tem pessoas que fazem assim com as suas próprias atitudes, rejeitam as promessas de Deus, as bênçãos de Deus, e isso é terrível. Olha como que ele rejeita todas as promessas que Deus tem para a vida dele. E fala assim, Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor Jeová, muito mais do que todos os que foram antes dele, ou seja, os 6 reis antes dele cometeram atrocidades na presença do Senhor. Erraram. Em vez de Acabe olhar para trás e aprender com os erros deles, Acabe fez pior. Então, como que eu rejeito a bênção do Senhor na minha vida? Primeiro ponto, quando eu desprezo os maus exemplos que eu tenho. Lembra o tema da nossa lição? Nós temos aqui na nossa lição os bons e os maus exemplos, aprendendo com homens e mulheres na Bíblia.
E a Bíblia fala assim: nós pecamos por falta de conhecimento. Conhecimento do quê? Da Bíblia. De conhecer os bons e os maus exemplos. Então Acabe, ele tinha ali a história desses 6 reis que antecederam a ele, que deram maus exemplos. Maus. Por ele não conhecer, por ele desprezar esses maus exemplos, ele acabou caindo num erro pior. Então, uma das formas de nós pararmos o agir de Deus na nossa vida, uma forma que nós impedimos as bênçãos de Deus de chegar até nós, é a falta de conhecimento bíblico, dos bons e maus exemplos, e de não cometer os mesmos erros que nos foram registrados na Bíblia. Então, para eu poder receber a bênção de Deus, eu tenho que conhecer a palavra de Deus, e eu tenho que estudar os bons e maus exemplos e seguir os bons. Porque se eu for seguir os maus exemplos, consciente ou inconscientemente, a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo, ou seja, eu vou fazer coisas piores. E é o que Acabe fez, né? Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, muito mais do que todos os outros que foram antes dele. Ele era o 7º, ele teve 6 exemplos maus, mas ele desprezou. Porque naquela época era registrada as crônicas dos reis. E ele tinha acesso. Ele podia ler, ver, opa, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, isso aqui foi um erro. Não, ele fez pior. Então nós temos que mergulhar na palavra, no conhecimento da Bíblia, conhecer os bons exemplos e segui-los, conhecer os maus exemplos e nos desviar do mal. Lembra de Jó? Jó era um homem reto, íntegro, justo, temente a Deus e desviava-se do mal, desviava-se dos maus exemplos. Ok? Então, primeiro aspecto que nos impede de receber a bênção de Deus. Verso 31. E aconteceu que, como se fora coisa de pouca importância andar nos pecados de Jeroboão. Jeroboão foi o primeiro dos reis do norte, né? Depois teve mais outros e Acabe chegou a ser o 7º. Filho de Nabate, Jeroboão, tomou por mulher a Jezabel, que significa casta. O nome de Jezabel significa casta. Meu Deus, o que é isso, casta? Lembra que Jesus falou que tem castas de demônios que só serão expelidas com jejum e oração? O nome dessa mulher, casta, ou seja, é um nível de autoridade demoníaca no reino das trevas. Ela já carrega isso no nome dela. E olha com quem que o rei de Israel, Acabe, está se casando. Uma casta. Ela é filha de Et-Baal, rei dos Sidônios, e indo serviu a Baal e o adorou. Então agora nós vemos um outro princípio que tem que ser muito observado por jovens e jovas na igreja, que é algo terrível. Lá no livro de Ruth, nós vemos, né, Ruth fazendo uma declaração para Noemi, linda, que é a declaração daqueles que aceitam Jesus teriam que fazer. Aquilo é uma confissão de fé, e isso serve para o casamento. Ruth, ela fala assim: o seu Deus será o meu Deus. Então, quando uma pessoa se casa com outro, quando ela faz uma aliança com outra, através do casamento, uma está falando para a outra: o seu Deus será o meu Deus. O Deus dos seus pais serão os meus deuses. Por quê? Porque os pais são autoridade espiritual sobre os filhos, né? E nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Só fazer as coisas, casamentos, se os pais abençoarem, se os pastores abençoarem, se a igreja abençoar, nós não podemos ir contra a isso. E quando um jovem, uma jova vai se casar e escolhe uma pessoa que serve a outros deuses, ele está se casando com esses outros deuses, mesmo ele falando que é crente, cheio do Espírito Santo, ele está fazendo uma aliança de sangue com os deuses dessa pessoa. Então tem aquele negócio, né, que chama de namoro missionário. Então eu vou namorar com uma pessoa do mundo, para ver se ela se converte e vem para a presença do Senhor. Isso é coisa do diabo, é coisa de Jezabel. Você vai assumir uma aliança de sangue com os deuses dela. Tá. Então o que você tem que fazer? Ora, jejua para a pessoa se converter, ser cheia do Espírito Santo, andar na unção de Deus, saber qual é o propósito dela aqui na terra, na igreja, na presença do Senhor, para depois você pedir para Deus: Deus, é essa pessoa?
senão você vai se casar com os deuses dela. Ah, mas aquela pessoa não é de religião nenhuma. O apóstolo Paulo nos fala, ou você é de Deus ou você é do maligno. Então, quem é o Deus de uma pessoa que não tem religião nenhuma? É o maligno. Então, segundo erro que Acabe comete, que impede a bênção de Deus na vida dele. Segundo erro, ele se casou com uma mulher de outro povo, que não fazia parte do povo de Deus. E, consequentemente, esta aliança de sangue com essa mulher e com os demônios que ela carregava, essas castas, que é o significado do nome dela, levou Acabe a adorar Baal, o deus dela. Levou o rei de Israel a adorar um demônio, porque era esse demônio que aquela mulher servia. Então, primeiro erro é nós não conhecermos a Bíblia, os bons e os maus exemplos. Segundo erro, para impedir o agir de Deus, a bênção de Deus na nossa vida, a impedir que as portas se abram, que a bênção chegue para nós, é quando nós assumimos alianças erradas, principalmente no casamento. Então, com quem que eu tenho que casar? Com alguém que seja cheio do Espírito Santo, que saiba qual o seu propósito no reino, que tenha uma identidade com Jesus. E desde que Deus dê a direção, mostre todas as coisas. Porque Acabe não consultou a Deus para ver se essa era a vontade de Deus. Ele foi na vontade do seu coração com o intuito de fazer uma aliança com outros reis de outras nações, e ele acabou fazendo aliança com os demônios que dominavam aquela nação, com aquelas castas. Então, muito cuidado nisso. Verso 32. Aí levantou um altar a Baal, na casa que ele tinha edificado a Baal, em Samaria. Acabe construiu uma casa para esse demônio e chamou o demônio para morar ali. Então Baal passou a ter autoridade sobre aquele território, porque o rei deu autoridade. Então, quando um homem casa com uma mulher, um homem é da igreja e a mulher não é, ele se casa com o Deus dessa mulher, se casa com Baal e chama Baal para dentro de sua casa. Ou a mulher também faz isso, né? Ao contrário. Chama esse demônio para dentro da sua casa. Ele edifica uma casa para aquele demônio morar. Aí não dá nada certo na vida financeira, não dá nada certo na vida emocional, na área espiritual não dá nada certo, na saúde não dá nada certo. Por quê? Porque ele convidou esse demônio para morar dentro de casa. É o que Acabe fez, é a mesma coisa aqui. 33. E Acabe fez o mesmo a Zerá, que é uma outra entidade demoníaca, e com isto acendeu a ira do Senhor Jeová, Deus de Israel, muito mais do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Ele adorou o bezerro de ouro de Jeroboão, ele fez uma casa para o Deus de Jezabel, Baal, e ele adorou Azerá ainda, ou seja, um abismo foi chamando outro abismo. A falta de conhecimento bíblico fez com que ele pecasse mais do que todos os outros que vieram antes dele. E esse abismo, esse pecado, que o pecado é um abismo, né? Que o salário do pecado é a morte, esse pecado levou ele a fazer uma aliança com demônios através do casamento com Jezabel. E ele passou a adorar esse demônio que Jezabel adorava. Aí, agora, esses dois abismos chamou um terceiro abismo. Qual era o terceiro abismo? Adoração a outro demônio chamado Azerá. Então, olha como um abismo vai chamando outro abismo, e esse aqui é só o princípio dos erros que Acabe cometeu, e você vai ver que a coisa só vai piorando na história de Acabe, porque um abismo vai chamando outro abismo, lembra? Quando um chega, ele chama mais 7, disse Jesus. E a coisa só vai piorando. E aqueles que chegaram, aqueles 7, cada um vai chamar mais 7, até se transformar em legiões. Então, são coisas terríveis que nós temos que entender. Então, não ter conhecimento bíblico impede a bênção de Deus, tira a nossa salvação. Fazer alianças erradas, principalmente no casamento, tira a bênção de Deus, tira a nossa salvação e vai nos levar à idolatria, a colocar outras coisas no lugar de Deus. Lembra? É esse espírito de Jezabel que está no meio da igreja hoje. E nós temos que, como Elias e Eliseu, nos levantar contra
este espírito imundo, este principado que está ali reinando no meio do povo de Deus. Existem pesquisas aí que cerca de 70% dos homens que frequentam igrejas, que são crentes, estão envolvidos com pornografia, estão envolvidos com Jezabel. Imagina, 70% dos varões da igreja no mundo estão envolvidos com Jezabel. E 60 e poucos por cento das mulheres também estão. Então, ou seja, eu não tenho nem um terço da igreja que não está envolvida com pornografia. Estou falando de pesquisas que foram feitas aí, né, no mundo todo. Ou seja, Jezabel está no meio da igreja e nós temos que abrir o nosso olho, se levantar com jejum, oração, com atos proféticos para matar Jezabel no nosso meio. E está bem claro que Jesus, ele vai se levantar para nos julgar em relação a esse domínio de Jezabel nas nossas vidas e no meio do povo de Deus. Então eu, como pastor, eu não posso permitir, eu não posso tolerar Jezabel no meio da igreja. Eu, como uma ovelha de Jesus Cristo, eu não posso tolerar que Jezabel tenha domínio sobre a minha vida. E eu preciso ajudar os meus irmãos, através de oração, jejum, de guerra, batalha espiritual, a serem libertos desse demônio chamado Jezabel. Então, nós podemos ver a atuação de Jezabel no meio da igreja. Porque assim, Acabe foi um rei ímpio, mas ele não era do povo de Deus, ele não era do povo de Israel? Era, mas ele era ímpio. Então você está falando que tem crentes dentro da igreja que são ímpios? Exatamente, tem o joio junto com o trigo. É crente, é batizado nas águas, anda que nem crente, veste roupa de crente, fala que nem crente, às vezes é batizado com o Espírito Santo, mas é ímpio dentro da igreja porque está sendo dominado por Jezabel e pelas castas de demônio que ela carrega com ela, ok? O que Jezabel fez? Jezabel, ela veio para matar profeta. Jezabel, ela foi levantada pelo diabo, né, para instituir a idolatria no meio do povo de Deus. O que é idolatria? Idolatria é só adoração a imagens? Não. Idolatria é aquilo que substitui o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo. Quando eu ponho qualquer outra coisa no lugar de Jesus, isso é uma idolatria. Então, por exemplo, se meu tempo de oração num dia de 24 horas é 15 minutos e eu me dedico a futebol 90 minutos no dia, quem teve mais tempo na minha vida? Quem foi mais importante? Jesus, com os meus 15 minutos de oração e leitura bíblica, ou o futebol? Porque futebol é um prazer, né? Tá no sangue do brasileiro e tal. Ou o videogame, fiquei lá 3 horas no videogame e orei 15 minutos e orou ainda, né? E tem gente que nem lê Bíblia. E aí, quem é mais importante? O videogame. Quem é mais importante? O futebol. Ou seja, quem é mais importante? Isso se torna uma idolatria. Você idolatra o videogame, idolatra o futebol, idolatra outras coisas, filminhos e tal, e fala assim, isso é mais importante do que Deus, do que Jesus. Por quê? Porque você pegou algo que é o mais importante na sua vida, chamado tempo, e dedicou a essas outras coisas e não a Jesus Cristo. Dá para entender o que é idolatria? Então, ela veio para instituir a idolatria, ou seja, tirar, né, o tempo do povo de Deus para com Deus e colocar esse tempo para com outras coisas. Ela veio também, né, para perseguir e matar profetas de Deus. Aqueles que apontam o dedo para mostrar pecados, para chamar o povo para o arrependimento, é contra esses que feiticeiros, né, satanistas, macumbeiros, se levantam para matar, para perseguir. Jezabel se levanta contra os verdadeiros profetas de Deus. Então, se você vê um profeta que é perseguido, até mesmo no meio da igreja, né, porque ele está profetizando para o povo se arrepender e está apontando pecado, e você vê uma grande perseguição, pessoas querendo matá-lo, esse é profeta de Deus, tá? Porque Jezabel, ela tem ódio dos profetas de Deus,
que querem levar o povo ao arrependimento e se voltarem para Deus. Então ela foi levantada para matar profetas, para perseguir profetas. Outra coisa que Jezabel faz, ela mata inocentes. Isso. Vamos fazer assim, ó. A pessoa aceitou Jesus, ela nasce de novo, ela é uma criança. A criança, até ela ter consciência do pecado, na sua razão, na sua mente, ela é inocente diante de Deus. Então o que Jezabel vai fazer? Ela quer oferecer crianças em sacrifício. Ela quer matar inocentes. Então, os novos na fé são muito influenciados. Eles estão ali com os olhos de Jezabel voltados totalmente para eles. Para que eles já cresçam na igreja escravizados por Jezabel, presos nos pecados de imoralidade sexual. Que cresçam presos em pecados. Então Jezabel, ela se levanta para matar inocentes. E consequentemente ela quer tomar as coisas de Deus. Nabote tinha uma vinha que foi herança de seus pais, que foi dado por Deus, aquela terra, aquele território, a Nabote. O que ela quer? Ela quer tomar aquilo que é de Deus, ela quer tomar o seu templo, ela quer tomar o seu território, ela quer ter o domínio sobre a sua casa, ela quer ter o domínio sobre os seus filhos, sobre o seu casamento, sobre a sua vida profissional. Ela quer tomar aquilo. E ela vai fazer de tudo para matar aqueles que estão em santidade, aqueles que nascem novamente na presença de Deus, porque ela não aguenta o inocente, ela não aguenta aqueles que se santificam, ela não aguenta aqueles que jejuam, que oram. E isso é terrível. E nós vemos aqui também no capítulo 19 de 1 Reis, mas um ponto interessante que é deixado aqui nessa lição para nós. Então, 1 Reis 19:1 fala assim: E Acabe relatou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como matara todos os profetas à espada. Olha qual é o papel do profeta: matar os falsos profetas, desmascarar os falsos profetas. Aí a pessoa vem a público, profere uma profecia em nome de Deus, né? Fala em nome de Deus algo, e aquilo não se cumpre, e assim, se cumpre totalmente ao contrário. Ela profetiza a bênção e vem a desgraça. Lembra que eu falei que a Bíblia fala que nós conhecemos os profetas pelo cumprimento da profecia? Então, quando a pessoa profetiza uma bênção e ocorre a desgraça, se cumpre com desgraça, nós vemos, primeiro, essa pessoa não é um falso profeta, não é um profeta verdadeiro, ela é falso profeta. Segundo, se ela tem um pouquinho de temor a Deus, ela vai vir a público, como ela profetizou em público, ela vai vir a público e pedir perdão. Porque ela se enganou, ela se deixou levar pelo desejo do coração, ela foi influenciada negativamente. Ok. Sinal de arrependimento é sinal de festa no céu. Isso é algo honroso. Tá? Mas a pessoa profetizou a bênção, aconteceu a desgraça em público e ela não se retratou. O que Deus vai fazer? Deus vai levantar um verdadeiro profeta dele, do Altíssimo, para vir e repreender esse falso profeta, e se ele não se arrepender, para matá-lo. É o que está escrito aqui, ó. E Acabe relatou a Jezabel tudo que Elias, o verdadeiro profeta de Deus, tinha feito com os falsos profetas. Matou eles à espada. Então Deus levanta profetas para instituir o juízo e a justiça na terra. O Espírito Santo, ele é o espírito de profecia, diz a palavra. E ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Elias, o verdadeiro profeta de Deus, chamou o povo ao arrependimento, convenceu do pecado, veio trazer a justiça, que está quando o povo se arrepende e entrega a vida para Deus, e veio para executar o juízo, quando eles não se arrependeram. Morte à espada, morte através da palavra do profeta. Espada, palavra de Deus. Então, isso é o verdadeiro profeta que se levanta contra os falsos profetas, que se levanta contra Jezabel, essa forma de domínio que está no meio do nosso povo. Ok? Então, Elias, ele vai ali a Horebe fazer aquele desafio, e a intenção dele era matar Jezabel, acabar com o domínio desse principado, né?
E nós vemos Acabe com coração mau, já corrompido, idólatra, ele não gosta de contar a bênção. Jezabel, Elias matou os falsos profetas, verdadeiramente ele é um profeta de Deus. Não, quem é do maligno não gosta de ver o sucesso do outro, não gosta de ver a justiça florescendo. Então tem pessoa que tá vendo a outra prosperar e fica falando, tá roubando, e não sei o quê, e blá blá blá. É do diabo, não é de Deus. Que ela não consegue ver o bem do outro, ela não consegue ver o sucesso, muito menos desejar o sucesso do outro. É o que aconteceu com Acabe. Em vez dele contar o lado bom, ele foi lá instigar os demônios, Jezabel, para o lado mal. O que a nação precisa? A nação precisava ali naquela época de chuva. Então, Elias afrontou aqueles falsos profetas para que o céu se abrisse e viesse em chuva. Então, peraí, pastor, você está falando que para a bênção chegar na minha vida, eu tenho que seguir aqueles itens, e se o céu está fechado sobre a minha vida, eu preciso tomar uma posição, preciso destronar Jezabel, preciso acabar com as falsas profecias, com as palavras de maldição que eu recebi para que o céu se abra e venha chuva, que a bênção desça, que chuva é sinal de bênção. Eu falei, exatamente isso que você tem que fazer. Tem que tomar uma posição, ser um profeta, se levantar contra os falsos profetas, lançar por terra as falsas profecias e destronar Jezabel para que a chuva venha. 1 Reis 19:2. Então Jezabel enviou um mensageiro a Elias para dizer-lhe assim: me façam os deuses e ainda mais, se eu amanhã, a esta hora, não fizer a tua vida o que fizeste a deles. Então o que era mais importante para Jezabel, essa mulher controladora? Mulher controladora, cuidado com isso. Era mais importante que chovesse, porque já tinha 3 anos e meio que não chovia, pessoas morrendo, gado morrendo, não tinha agricultura, não tinha comida. O que era mais importante? A chuva, que iria beneficiar toda a nação, ou ela continuar adorando demônios, mesmo em detrimento da morte de muitos? Para ela, que era uma adoradora de demônios, demônios exigem sacrifícios. Que sacrifício maior teria do que uma nação morta? Pessoas estavam morrendo, animais estavam morrendo, sendo sacrificados pela fome, pela falta de chuva. Ou seja, o que era mais importante para ela? A morte ou a vida? A morte. Tem muitos que querem a morte daqueles que estão dentro da igreja. Está em pecado, em vez de ajudar, orar, jejuar para que se arrependa, para que se volte, ir lá e exortar, falar, você está no erro, você precisa se arrepender. Não, fica profetizando a morte e a desgraça sobre a vida das pessoas. Temos que tomar cuidado com isso. E essas pessoas, como Jezabel, que são possuídas, oprimidas, influenciadas por espíritos controladores, ela não vive sem falsas profecias. Ela fica correndo atrás de profetas, ela quer ouvir aquilo que é a vontade e o desejo do coração. Agora, nosso amigo Elias matou os profetas dela. E agora? Como que ela vai fazer? Agora, ela abre a boca nesse texto que nós lemos e profetiza a morte dela. Porque ela fala assim, presta atenção. Assim me façam os deuses, e ainda mais, ou seja, assim me façam esses demônios que eu adoro, se eu amanhã, a esta hora, não matar Elias, não fizer a tua vida o que fizeste a vida deles. Os falsos profetas de Jezabel não foram mortos à espada? Então ela está falando assim, ela proferiu isso contra a vida dela. Se eu não matar Elias à espada amanhã, a esta hora, que ela recebeu a notícia de Acabe, ela está assinando uma autorização para que os demônios que ela serviam matassem ela. E como ela não conseguiu matar Elias no dia seguinte, aquela hora, nós vemos que depois Jeú vai e mata Jezabel. Vem realizar aquilo que saiu da boca dela, por isso que nós temos que ter cuidado com as palavras que saem da nossa boca, tá? Então, nós vimos aqui, nessa lição, que os objetivos eram mostrar que Jezabel foi uma mulher com fé para o mal, ou seja, ela cria em demônios e ela agia de acordo com essa fé dela.
e explicar como era essa influência de Jezabel em Israel, e eu trouxe isso para os nossos dias também, e saber como que se deu o fim de Jezabel. O fim dela se deu por uma palavra que ela profetizou, né? E um juízo vai vir da parte de Jesus Cristo sobre todos que são servos de Jezabel no meio da igreja hoje. Então, que os nossos olhos fiquem abertos para esse mau exemplo, que nós venhamos nos levantar contra Jezabel, contra os seus falsos profetas, ao invés de dar ouvidos, se envolver e chegar ao ponto de fechar os céus, perder as bênçãos que Deus tem já nos abençoado nas regiões celestiais, e até mesmo de nós sermos enganados por Jezabel a ponto de perdermos a nossa salvação. Nessa época de Acabe e Jezabel, a Bíblia fala que teve 7.000 joelhos que não se dobraram. Ou melhor, 7.001. 7.000 mais o de Elias. Então que nós possamos fazer parte desses 7.001 joelhos que não se dobraram para Jezabel. E que, lembra, Acabe foi o 7º rei que cometeu atrocidades pior que os outros. 7 é o número da perfeição. Quando o 7 não funciona, Deus permite os 7.000. Que é aqueles que vão andar na unção profética, que vão desfazer as obras do diabo nessa terra, e que você faça parte desses 7.000, desses 7.001, porque o 1 é o Espírito de profecia, o Espírito Santo de Deus que atua sobre a vida dos 7.000. Então que Deus te abençoe e até a próxima aula em nome de Jesus.